Olá, bom dia. Terezinha Maia, do Formulando Beleza. Hoje é o nosso primeiro dia de workshop. E a gente aproveitou o próprio espaço aqui do Formulando Beleza, espaço que a gente faz demonstração de produtos, testes de princípios ativos. E vamos começar então o nosso workshop. Ele vai ser diferente dos workshops de um modo geral. Por quê? Porque nós recebemos uma quantidade enorme de perguntas e eu queria aqui aproveitar para agradecer todo esse carinho do pessoal que mandaram as perguntas para a gente e que a gente vai tentar, na medida do possível, responder todas. São várias. Nós fizemos uma triagem naquelas perguntas mais comuns para que as pessoas a gente pudesse até ter uma resposta bem mais objetiva e, enfim, atingisse um número maior de pessoas. Então, o primeiro dia, o segundo dia, provavelmente vai ser sobre essas perguntas. Outra coisa, foi sugerido também para a gente que nós não fizéssemos tipo um hangout online, ao vivo, um webinário, videoconferência. Por quê? Por causa do horário. Tem pessoas que trabalham de manhã, outras de tarde, outras já à noite. Então, as pessoas poderiam perder isso. E nem sempre as pessoas gostam de pegar um hangout gravado, aquela coisa. Então, nós resolvemos fazer gravado para que você não perca essa oportunidade de receber as respostas que pode ser da sua pergunta. Então, nós vamos começar primeiro com uma pergunta e a gente até pediu para a pessoa para esperar um pouquinho, porque a gente vai englobar nesse workshop, até porque pode ser a pergunta de alguém. Na verdade, essa pergunta nos veio por telefone. Ela fez um microagulhamento. Nossos temas centrais são microagulhamento, olheiras, fator de crescimento, coisas que são mais comuns e até não tão novas assim, mas que hoje todos esses protocolos estão voltando novamente como um upgrade nas rotinas das pessoas, nas clínicas das nossas esteticistas, de médicos e assim por diante. Então, a pessoa ligou para nós e fez um microagulhamento com o médico numa sexta-feira à tarde. E aí, ao terminar, ela fez face completa, fez pescoço, colo. E ao terminar, o médico disse para ela assim: olha, você não vai precisar de downtime social. Ela não entendeu bem o que era aquilo, né? Pegou as orientações do home care que ele tinha passado para ela e foi embora. Mas ela chegou em casa e ligou para a gente: Terezinha, o que é esse downtime social? Porque eu não entendi, ele não me deu atestado, ele disse que estava tudo bem, e eu não entendi exatamente o que era. Gente, parece até brincadeira, mas a gente já inseriu tantas expressões estrangeiras que estão realmente vindo para o nosso dia a dia, e essa é mais uma. Na verdade, o downtime social é ausência do trabalho. Você não precisa de se ausentar ao trabalho porque você fez um microagulhamento, um procedimento desse. Nós vamos ver ao longo das nossas conversas, das nossas respostas, dos questionamentos que nos fizeram, que o microagulhamento é uma técnica minimamente invasiva. Ela tem outras muito mais invasivas. Então, nós vamos prosseguir. Então, o downtown social foi respondido para ela e a gente aproveitou também para responder aqui, porque pode ser a pergunta também de outra pessoa. Mas a nota mascote, a coruja, que eu não trouxe hoje, ela não está aqui com a gente, ela também resolveu fazer só um complemento desse downtime social. Porque o downtime empresarial, ele não é nada bom, nem para a empresa, nem para você, como profissional, como funcionário, como dono do seu negócio. Na verdade, você não pode se ausentar, você não pode estar sempre para baixo ou desmotivado. É melhor a gente fazer um uptime social ou empresarial, depende do seu objetivo. Então, o uptime vai te dar mais condições, vai rechear o seu bolo, vai realmente te dar toda essa motivação para você prosseguir. Você não precisa se ausentar de nada. Acho que a gente até fez um vídeo falando sobre isso, eu não sei se a gente já postou ou não. Bom, então nós vamos aqui, eu copiei as perguntas, porque realmente eu não tenho como decorar 50 perguntas, 30 perguntas. E vamos ver então aqui a nossa primeira pergunta. Que tipo de estruturas da pele serão utilizadas para que em um microagulhamento ocorra a produção de colágeno? Gente,
Para produzir colágeno, você precisa ter no mínimo duas estruturas. São os queratinócitos, que eles são responsáveis pelo turnover, e turnover significa renovação celular, e os fibroblastos. Se você tiver queratinócitos e fibroblastos, você tem condição de estimular o seu colágeno. Se você não tiver nada disso, você não tem condição. Como é que você sabe? Pela análise da pele que você vai ter da sua cliente. Gente, eu sempre estou batendo na mesma tecla. Anamnese é básico. É tudo. Pergunta, escreva. É você que está dona daquela ficha. Você não tem nem que prestar conta para ninguém depois. Você pode até prestar para a sua cliente, se por acaso ela pedir, porque a gente já falou de documentação sobre isso. Mas veja a condição daquela pele. Se é uma pele muito envelhecida, sem elasticidade nenhuma, é claro que os benefícios do seu microagulhamento vão ser baixos, vão ser bem menos. Então, você tem que analisar tudo isso até para conscientizar a sua cliente do que ela está procurando, do que você pode oferecer e do resultado que você pode realmente estar dando para ela no sentido desse objetivo que ela foi procurar você. Nesse caso, seria a flacidez, que é o que a gente vai demonstrar para vocês no nosso terceiro dia, ao vivo. Nós realmente colocamos na clínica a pessoa que vai fazer um microagulhamento para quem tem prática, ou quem não tem prática, quem já viu, quem não viu, para que vocês realmente sintam como é que é feito. Bom, essa é uma das nossas respostas. Vamos passar aqui para a segunda pergunta. A segunda pergunta, ela fez o seguinte: conheço pessoas que têm insônia e não têm olheiras. Por que ocorre para uns e não para outros? Como no nosso e-book, Descobrindo Novos Protocolos, que a gente vai lançar dia 16, nós colocamos um capítulo sobre olheiras, várias sugestões de formulações para isso. Nós sabemos que não é a insônia em si que vai determinar o aparecimento da olheira. Ela não é um fator, eu diria, predominante, mas é um fator desencadeante. Porque para o aparecimento de olheira, gente, nós não temos idade, sexo, religião, diplomas, raça, costumes. Ela aparece independente de tudo isso. Ela vai aparecer. E por que aparece? Quais são os fatores que concorrem para isso? A olheira aparece por um buquê, eu diria assim, de fatores. O uso excessivo de álcool, de fumo, se você tem dermatite atópica, processos alérgicos, medicamentos com reações adversas, estresse físico e emocional. Se você vê as pessoas agora, a gente vai pegar o exemplo aqui dessa comoção nacional e mundial que foi com os jogadores do Chapecó. Então, se você olhar, e eu tenho um olho muito clínico para isso, a gente sente toda aquela tristeza, mas você termina olhando para a parte realmente profissional. Todo mundo com os olhos cansados, porque a olheira te deixa com o olho cansado, arroxeado, triste, aquele aspecto assim, eu não digo acabado, mas totalmente diferente do que realmente você está acostumada no seu dia a dia, no seu look. Então, tudo isso, e tem ainda os fatores genéticos. Inclusive, a insônia também entra aqui como um fator desencadeante. Então, é um complô, um conjunto de fatores que determinam o aparecimento dessa olheira. E com isso, para você tratar, para você melhorar a sua olheira, você tem até que dar uma classificada nela, quais são os tipos de olheira, que a gente vai falar na frente, que uma pessoa também perguntou. Então, não é que vai aparecer para uns e para outros. Vocês viram que tudo isso concorre para o aparecimento delas. E, na verdade, os tratamentos que são feitos em cabines, você tem que usar o quê? Máscaras clareadoras, desintoxicantes. E eu, quando eu tinha clínica, a gente associou muito os LEDs, gente. Então, resultado espetacular. É uma coisa que eu recomendo muito. E, claro, associou, como era a minha área, bastante produtos manipulados. Os produtos de mercado estão disponíveis, tem empresas muito sérias, tem produtos maravilhosos, produtos que vocês já usam, produtos que vocês estudam, produtos que os fornecedores já te dão assim mastigadinho o que é que você tem que fazer. Então a escolha é sua, ok?